Jesus Cristo Salvador. Graça e paz a todos. Eu quero compartilhar com você nesse domingo um pouco mais da Palavra de Deus. Te convido a abrir a sua Bíblia, o livro dos Salmos, Salmo de número 42. Esse salmo é um salmo didático dos filhos de Corá. E eu quero compartilhar com você nesse momento. Diz assim o primeiro verso: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, perante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então esse salmo é muito lindo, e esse salmo nos mostra uma dependência total de Deus. A gente vê aqui que esses salmistas, que escreveram esse cântico, são os filhos de Corá. Então o salmo que a gente acabou de ler, juntamente com você aí nesse momento, esse salmo de número 42 e o 43, que não foi lido, depois você lê em casa com mais tempo, medita na palavra de Deus. Esses dois salmos formam um só poema e indicam uma repetição do mesmo estribilho e a presença de outras expressões também que se repetem, tanto no salmo que acabamos de ler, no número 42 e 9, como no 43 e o verso 2. Trata-se de uma súplica de um israelita piedoso, pode ser um sacerdote ou um levita, que se encontra exilado num ambiente hostil e, sobretudo, longe do Templo de Jerusalém. Então depois você pode conferir isso na palavra de Deus, no Salmo também de número 63 e o versículo 84. Então, no tempo de Davi, os filhos de Corá, os seus descendentes, eles passaram a exercer diversas funções no templo. E a eles, então, é atribuído esses salmos, de número 42, 49, 84, 85, 87 e 88. Tá bom? Então depois você pode meditar nesses salmos maravilhosos que falam sobre a grandeza de Deus e sobre a nossa dependência com o nosso Deus. Então, os filhos de Corá viveram na época de Moisés, E os seus descendentes, então, que escreveram esse salmo, são considerados filhos de Corá, porque são aqueles que vieram da descendência deles, e viveram no tempo de Davi.
Então ele diz no primeiro verso que assim como a corça, como aquele animal, né? O cervo, tem outras versões da Bíblia que falam cervos, né? É o mesmo animal. Então assim como a corça corre, anseia pela corrente das águas. Então os salmistas eles falam aqui que assim a alma deles suspira pelo Deus, né? Todo-Poderoso. Então a gente vê aqui que nós devemos pensar assim, que não somos nada sem o nosso Deus, porque esse animal, a corça, ele corre, ele precisa daquelas águas para a sua sobrevivência, para matar a sua sede. Então da mesma forma a nossa alma, quando fala alma, não é apenas a alma vivente, mas o espírito nosso, né? O nosso espírito, porque a Bíblia também fala que a nossa carne é fraca, né? Pende para as coisas da carne, ou seja, para o pecado, mas a nossa alma, o nosso espírito anseia por Deus. Isso que Paulo também fala nas suas cartas. Então, o salmista aqui também está falando isso, que a alma dele, ele fala que anseia pelo Deus vivo. Então, que nós possamos ansiar estar na presença de Deus. Nós sabemos que veio aí a pandemia, né? Muitos fiéis da igreja acabaram abandonando a igreja, muitos pararam de congregar, outros abandonaram até a fé, né? Se apostataram da fé. E isso é muito ruim, isso é negativo para o povo de Deus. Que nós possamos nunca abandonar a fé por nada nesse mundo. Que nós possamos colocar Deus no centro, no número 1 nas nossas vidas, né? No primeiro lugar. Então nesse primeiro verso desse cântico, né? Dos filhos de Corá, Salmo 42, a gente vê que a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse verso é que nós devemos ansiar estar na presença de Deus. Muitas pessoas, por ter abrido brecha para o mal, né, para o pecado, acabaram perdendo, melhor dizendo, a vontade de estar na presença de Deus. E se você que está me ouvindo aí nesse momento, está vivendo isso na sua vida, né? Um afastamento das coisas de Deus, seja qual for o motivo que você teve para isso, que você possa orar nesse momento e pedir a Deus para que você possa voltar a sentir o primeiro amor, voltar a sentir a presença do Deus vivo na sua vida, do Espírito Santo de Deus, né? E o verso 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus aonde está? Então aqui é muito interessante essa parte e nos mostra uma realidade nas nossas vidas em pleno século XXI, nos dias de hoje em que vivemos, né? Que verdadeiramente é assim que acontece. Antes, né, a gente tem que ver no verso 2, no finalzinho, fala: quando irei e me verei perante a face de Deus? É uma pergunta. Então, para a gente estar diante de Deus um dia, olhando para Ele face a face, como é a sua promessa, nós precisamos sim nos desprender deste mundo, precisamos buscar mais da presença de Deus, precisamos viver uma vida reta no altar, ou seja, segundo a vontade de Deus, que Ele ensina na sua palavra, né? E no versículo 3 fala que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Então realmente é assim que acontece. Quando vem as provas, vem as lutas, muitas vezes a gente procura o mal, né? E traz o mal para nós mesmos. Outras vezes não é nós que procuramos, mas sim Deus que permite que nós passamos por provas. E independente do que seja, vai vir o dia mal para todos nós. Porque nós não vivemos num conto de fadas, nós não vivemos numa fantasia de que você vem para Jesus e tudo fica certo, tudo fica bom, tudo fica perfeito, né? Isso é um evangelho falso, de que crente, de que cristão não passa por prova, né? Pelo contrário, a gente lendo a Bíblia, a gente vê que muitas pessoas, né, muitos servos de Deus, sim, sofreram, passaram provas duras, mas foram vitoriosos. E por que não dizer de Jó, de Paulo, né? E outros nomes aí da palavra de Deus, pessoas que se destacaram. Eles não eram super-heróis, mas eles eram pessoas comuns como nós. E venceram debaixo de prova cruel.
até de martírio, de sofrimento, até da morte, né? Muitos deram a sua vida por causa do Evangelho. Então nós vemos que a palavra de Deus mostra que aquele que quer viver o Evangelho, ele vai passar por dificuldade, sim. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições e dificuldades. Então ele não nos isenta do dia mau, mas ele nos dá uma esperança, né? Que nós vamos passar por tudo isso, mas que um dia veremos a sua face. Um dia estaremos diante dele, face a face, como diz no verso 2 do Salmo 42 que acabamos de ler. Então, nós não estamos livres de derramarmos lágrimas aqui nesse mundo. E realmente as lágrimas têm sido o nosso alimento dia e noite, né? Como o salmista falou aqui. E a pergunta que sempre está nos nossos ouvidos é essa, né? O ímpio sempre, aquela pessoa que não serve a Deus, fala isso para nós, né? O teu Deus, aonde está? Então, que nós possamos não apostatar da fé, que nós não nos deixemos ser levados pela voz do opressor, pela voz do inimigo ou das pessoas que estão influenciadas pelo inimigo para tirar, roubar a nossa paz, a nossa fé, a nossa alegria. Então o salmista ele continua dizendo: lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então ele está relembrando, trazendo à sua memória no verso 4, que a alma dele se derramava. Ele disse que ele, juntamente com todo o povo de Deus, né, com a multidão, eles caminhavam, eram guiados nessa procissão à casa de Deus. Então cada salmo didático aqui eram cantados e eles iam subindo degraus, né? É conhecido como o Cântico dos Degraus também. Então realmente era uma procissão, eles iam caminhando em direção à casa de Deus, ao local de adoração. E aqui fala que era com gritos de alegria e louvor e a multidão em festa. Olha para você ver que diferença nos dias de hoje. Hoje você fala que tem um culto, muitas pessoas não querem nem ir para a casa de Deus, né? Preferem ficar em casa, no comodismo, né? No conforto da sua casa, principalmente nesses dias frios que nós estamos vivendo agora, né? Nós estamos em pleno inverno, então muitas pessoas não querem nem sair de casa para a igreja, né? Infelizmente, se for convidado para uma festa, para um evento que não tem nada a ver com a igreja, aí eles querem ir sim. Então nós vemos que a nossa carne pende para as coisas deste mundo, né? Mas o nosso espírito anseia pelo Deus vivo, como a corça nesse salmo. Então nós aprendemos isso. E ele continua dizendo coisas importantes nesse salmo, né? Ele diz aqui no 5: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele mesmo responde: espera em Deus, pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. Então o que a gente percebe nesse verso de número 5? Que o salmista, que os filhos de Corá estão fazendo uma pergunta a si mesmos. Eles estão dizendo: por que a minha alma, por que o meu coração, por que você está abatido, a minha alma, dessa forma? Por que está perturbado dentro de si? E ele mesmo responde para si mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. Então, meu irmão e meu amigo que está aí ao alcance da minha voz, ouvindo essa ministração em áudio, que você possa entender que você vai passar dificuldade, sim, mas que você possa ter essa certeza que o salmista tinha, porque ele mesmo respondeu no seu momento interior de sofrimento, de luta. Ele mesmo respondeu para si mesmo: espere em Deus, basta, você ainda vai louvar a Deus. E ele diz aqui que Deus é o auxílio e é o seu Deus. Então, que nós possamos fazer das palavras do salmista as nossas próprias palavras, né? Possamos também falar da mesma forma: basta para todo esse sofrimento. Vamos pensar no final. O importante do cristão não é o processo, mas é o final. Se nós segurarmos na mão do nosso Deus, nós vamos passar toda essa luta, toda essa prova, e lá no final ainda vamos glorificar e louvar o nome do Senhor. É isso que o salmista diz.
né? Por quê? Porque Deus é o nosso auxílio, é o nosso Deus. E no verso 6 ele continua dizendo: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no Hermon, e no outeiro de Mizar. Então aqui ele está lembrando os locais que eles caminhavam e eram abençoados e louvavam a Deus. Então que nós possamos pensar, lembrar, melhor dizendo, dos momentos, dos locais que Deus fez coisas grandes nas nossas vidas, né? Então eu particularmente, eu tenho um testemunho para contar, não vou contar agora porque vai tomar muito tempo, mas eu estarei mais para frente contando para todos vocês o que Deus fez na minha vida. Então é isso que nós temos que fazer, lembrar dos locais, dos lugares, daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Então o povo de Israel, eles sempre passavam de geração em geração os grandes feitos de Deus, para que não se perdesse, para que a fé do povo aumentasse, porque a geração iria passar, porém aqueles novos que surgiriam, né, numa nova geração, que eles poderiam estar bem atualizados daquilo que Deus fez para os seus antepassados. Então isso que significa o que o salmista diz aqui nesse verso, né, no verso de número 6. Ele fala que ele se lembrou do que Deus fez nesses locais, né? E no 7 ele diz: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então é dessa forma mesmo. Se nós deixarmos que o mal cresça nas nossas vidas, nós vamos estar atraindo um mal maior para as nossas vidas, né? Isso que significa, um abismo chama outro abismo. Então, se você dá uma brecha para o mal, se você vai murmurar contra Deus, ou seja, o que for que você vai fazer que não edifica, que não louva o nome do Senhor, pelo contrário, que maldiz o nome do Senhor, que escandaliza o nome de Deus, então isso é chamar um abismo para um outro abismo, né? Então ele fala aqui que todo mal passou sobre ele. No 8 ele diz: contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Então o que a gente percebe aqui? Que em meio às circunstâncias, o que o salmista não deixou de fazer? Ele não deixou aqui de acreditar, de confiar em Deus e de crer que a misericórdia de Deus estava com ele dia após dia. E ele fala que de noite o cântico, a oração não saía da sua vida, né? Ele fala aqui, ó, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Então ele estava orando, estava louvando o nome do Senhor, e isso com certeza estava aumentando a sua fé e dando forças para que ele pudesse vencer esse momento de dificuldade. E no verso 9 ele fala: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Então, aqui nesse verso 9 tem uma grande reflexão para nós, nos dias de hoje. Verdadeiramente, será que vale a pena nós vivermos uma vida de murmuração, de lamentos, né? E deixando ser levado pela opressão dos nossos inimigos? Então, meu irmão e minha irmã e meu amigo que nos ouve nessa hora, não ouça as palavras contrárias de que não vai dar certo, de que você não tem Deus, de que a sua fé em Deus está lá embaixo, de que não adianta você falar com Deus, que você não tem, que você não vai ter, que Deus não vai te ouvir. Então, deixe essas palavras contrárias para trás, né? Porque deixe que o vento leve essas palavras embora. Não pegue para você esse mal que o inimigo está lançando como uma seta na sua mente, né? Isso que significa esse verso no número 9. E ele continua dizendo no verso 10: esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus aonde está? Então realmente é desta forma. É como eu disse agora há pouco, é como uma seta lançada do mal na sua mente, né? Onde está o teu Deus?
Por que você está servindo a esse Deus? Continua servindo a um Deus que não faz nada por você, a um Deus que não se importa por você, a um Deus que não te vê, a um Deus que não te atende, que não está nem aí para você. Então, essa é a palavra contrária que vem sobre a sua vida. E ele fala aqui que continuam dizendo e dizendo. Então ele frisa que realmente isso é uma coisa que se repete dia após dia. Enquanto você está passando por essa luta, por essa prova. O teu Deus aonde está? E no verso 11, ele finaliza esse louvor dizendo: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então aqui ele repete esse estribilho, que foi falado no verso de número 5, aqui ele repete no número 11. Então que nós possamos sempre estar fazendo essa pergunta a nós mesmos todos os dias. Por que você sofre tanto? Por que você está tão angustiado, tão abatido? Espera em Deus, pois ainda você vai louvá-lo, pois Ele é o teu auxílio e o teu Deus. Então, que você possa ser abençoado por essa pequena ministração. Eu acredito que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu consegui transmitir para todos vocês. Então, essa palavra, como eu sempre tenho falado, a palavra de Deus, ela serve para você, serve para mim, para todos nós, Então, que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração, que Deus te abençoe. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. E Deus criou os seres humanos, à sua imagem e semelhança, homem e mulher, assim os fez, e os abençoou, dizendo: sejam férteis e tenham muitos filhos, enchendo a terra. AMRL3, o canal da família cristã.